Então, olá a todos. Nesse seminário que a gente vai falar, então, do financiamento de projetos agropecuários, especificamente a gente vai trazer as principais linhas financiáveis hoje no Brasil. O grupo é composto pela Rafaela, por mim, Rodrigo, a Thalia, o Thiago, o Vinícius Brau, o William e o Yuri. A fonte de recurso que atualmente os bancos hoje que conseguem acessar são os investimentos e custeios através do BNDES, e então segue uma linha geral que vocês vão observar durante a apresentação do trabalho, uma linha geral igual para todos. Os custeios chamados de MCR, que são recursos dos planos safras de cada ano, então todo ano vocês conseguem acompanhar que há lançamento de um novo plano safra com novas condições e novos valores, e a chamada poupança rural. Essa poupança são cerca de 15% do valor investido em qualquer banco, indiferente se ele for da linha agro ou não, mas em especial aqueles bancos que não têm atuação no agronegócio, eles são obrigados a emprestar para bancos do ramo. Ou seja, suponhamos que algum banco não trabalhe com linha rural, ele é obrigado a emprestar 15% do investimento que ele recebe para bancos que trabalhem na linha do agro, passar aos produtores. Então, essas são as três formas aí de principal de recurso que tem. Durante a apresentação, alguns de nós vão falar linhas de bancos que a gente acabou pesquisando, mas a princípio segue todas as mesmas condições, os mesmos enquadramentos de todas as linhas para todos os bancos que trabalham na área rural. Então, o Pronamp, ele é, para quem pode acessar os enquadramentos dele, é para ampla finalidade, para médio produtor rural, e a condição é que ele tenha no mínimo 80% da sua renda bruta anual oriunda da atividade agropecuária, e isso gira em torno de 2,4 milhões. Então, para empreendimento onde uma pessoa somente vai acessar, são 430 mil por ano, e para coletivos que não ultrapassem esse valor de 430 mil, 150 milhões de reais no grupo coletivo. O prazo de pagamento são até 8 anos, com 3 anos de carência, depende então das orientações aí que o banco vai receber. Os juros para investimentos são em torno de 6,5%, taxa pré-fixa ao ano, e Pronamp custeio de taxa de juros pré-fixa de 5,5% ao ano. Bom, pessoal, então eu vou falar sobre o Programa de Agricultura de Baixo Carbono, também conhecido como Plano ABC. Dentro do seu enquadramento, né, quem pode acessar e para que serve, estão produtores rurais, pessoas físicas, produtores rurais como pessoas jurídicas e cooperativas de produtores, inclusive para repasse dos cooperados, e é um programa que visa o financiamento a investimentos que contribuam para a redução de impactos ambientais causados por atividades agropecuárias. Bom, o valor liberado e limite. Bom, é um valor de 5 milhões por cliente por ano agrícola e 150 milhões para financiamento de empreendimento coletivo, observado o limite individual. No caso de financiamento de cooperativas para repasse ao cooperado, o limite se refere a cada cooperado beneficiado pelo financiamento. Admite-se que a concessão de mais de um financiamento para o mesmo cliente por ano agrícola, respeitado o limite do programa, quando a atividade assistida requer ficar comprovada a capacidade de pagamento do cliente. O prazo de pagamento. A implantação e manutenção de florestas comerciais e para a produção de carvão vegetal. Implantação e manutenção de florestas de denizeiro, açaí, cacau, oliveiras e nogueiras. E recomposição e manutenção de áreas de preservação permanente ou de reserva legal. Esses planos possuem, então, um prazo de até 12 anos, incluindo até 8 anos de carência. E os demais projetos possuem um prazo de até 10 anos, incluindo carência de até 5 anos. Então, sobre os juros, a taxa de juros é prefixada de até 5,5% ao ano para a seguinte finalidade: adequação e regularização das propriedades rurais frente à legislação ambiental, inclusive recuperação da reserva legal, de áreas de preservação permanente, recuperação de áreas degradadas, implantação e melhoramento de planos de manejo florestal sustentável, ou seja, o ABC ambiental. Essa taxa de juros é prefixada de 7% ao ano para as demais finalidades. Então, o Inova Agro, ele é um programa que visa o financiamento para
incorporação de inovação tecnológica em propriedades rurais, visando o aumento da produtividade e a melhoria da gestão. Então, quem pode abordar esse programa seriam os produtores rurais, tanto física quanto jurídica, e cooperativas. Esse programa, então, ele atua na elaboração de infraestruturas como suinocultura, frangos, bovinocultura de leite e corte, para placas solares, buscando programas para melhoria da gestão, agricultura de precisão, compra de sêmens, melhoria genética, no caso. Ele tem como taxa de juros pré-fixada de 7% ao ano, tem total participação do BNDES e tem prazo de até 10 anos, com carência de 3. E para custeio, que é associado ao projeto de investimento do InovaAgro, tem um prazo de 5 anos, com o pagamento da primeira prestação até 12 meses após a contratação. E o valor máximo para esse financiamento seria, no empreendimento individual, de 1,3 milhões por cliente, empreendimento coletivo de 3,9 milhões, sempre respeitando o limite individual, e além de que admite-se concessão de mais de um financiamento para o mesmo cliente, por ano safra, sempre respeitando o limite do programa. O Moderagro. Antes disso, então, falando um pouquinho sobre a cooperativa de crédito aí, o Sicoob, ela financia todas essas linhas de crédito aqui citadas, porém eles não financiam o crédito fundiário, pois isso é somente o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Mas o que é de âmbito agrícola eles financiam. Então, falando sobre o Moderagro. Eles têm como objetivo apoiar e fomentar os setores da produção, beneficiamento, industrialização, acondicionamento e armazenamento de produtos da apicultura, aquicultura, avicultura, chinchilicultura, cunicultura, floricultura, fruticultura, olivicultura e entre outros. Apoiar a construção e ampliação das instalações destinadas à guarda de máquinas e implementos agrícolas e estocagem de insumos agropecuários. Os beneficiários finais desse programa são produtores rurais e suas cooperativas de produção. Itens financiáveis são construção, instalação e modernização de benfeitorias, aquisição de equipamentos de uso geral, inclusos para manejo e contenção de animais, investimentos necessários ao suprimento de água, alimentação e tratamento de dejeto relacionados à criação animal, construção e ampliação de instalações destinadas a guardas de máquinas e implementos agrícolas e estocagem de insumos. Implantação de frigorífico e unidade de beneficiamento, industrialização e armazenagem de pescados e produtos relacionados à aquicultura, aquisição de matrizes e de reprodutores ovinos, caprinos e bovinos de leite, a reposição de matrizes bovinas ou bubalinas por produtores rurais que tenham tido animais sacrificados por motivo de brucelose ou tuberculose, obras decorrentes de execução de projeto de adequação sanitária ou ambiental realizado às atividades do objetivo deste programa. Financiamento e construção de modernização de infraestrutura, aquisição de máquinas e etc. Fica vedado o financiamento para construção, instalação e modernização de benfeitorias quando destinado aos segmentos da aquicultura, avicultura e citados anteriormente. Condições de financiamento. A taxa de juros, ela é efetiva, prefixada de 7,5% ao ano e o prazo de até 10 anos, incluindo 3 anos de carência, ou até 5 quando se tratar de financiamento para aquisição de matrizes e reprodutores bovinos. O esquema de amortização
a periodicidade do pagamento do principal poderá ser mensal, semestral ou anual, devendo ser definido pela instituição financeira de acordo com o fluxo de receitas da propriedade. Durante o período de carência, há pagamento de juros, com periodicidade trimestral, semestral ou anual, de acordo com o acordado entre as partes. Quando necessário, conforme comprovado na análise do projeto, poderá ser dispensado o pagamento de juro durante a fase de carência e, durante a fase de amortização, os juros serão pagos juntamente com o principal. Limites de financiamento de 880 mil por beneficiário final para empreendedorismo individual ou 400 mil reais por beneficiário final quando o empreendimento se tratar de aquisição de animais, ou 2.640.000 para empreendimento coletivo. E esses limites não dependem de outros créditos já acessados. Garantias de livre convenção entre a parte beneficiária e a instituição financeira, e a análise, as máquinas e equipamentos passíveis de apoio desse programa deverão constar no credenciamento FINAME, ou exceto, então, aqueles que não têm similar nacional. E a vigência desta circular é até o dia 30/6 de 2022. Moder Frota. O objetivo é financiar a aquisição de tratores e implementos para atividade agropecuária. Beneficiários finais são produtores rurais e cooperativas cuja receita operacional não ultrapasse 45 milhões de reais. Itens financiáveis são novos, isoladamente ou não, tratores e implementos, colheitadeiras e plataforma de corte, equipamentos para secagem, beneficiamento de café, máquinas para pulverização e adubação, itens usados e com certificado de garantia emitido pelo concessionário, tratores e colheitadeiras com idade máxima de 8 e 10 anos, respectivamente, e máquinas agrícolas para pulverização e adubação usadas ou semeadores usadas com idade máxima de 5 anos. A taxa de juros é de 8,5% ao ano, e os prazos totais para itens novos são de 7 anos, para itens usados de 4, e o esquema de amortização, a periodicidade do pagamento principal poderá ser mensal, semestral ou anual, sendo definido pela instituição de acordo com a capacidade de pagamento do beneficiário final. O pagamento dos juros durante a carência poderá ser trimestral, semestral ou anual, desde que compatível com a primeira amortização. Durante a fase de amortização, os juros serão pagos juntamente com o capital e o nível de participação é de até 85% do valor dos bens do objeto do financiamento. E não possui limite de financiamento. Qualquer valor pode ser financiado, isso, claro, se o crédito for aprovado. As garantias é de livre convenção entre a parte beneficiária e a pessoa que vai receber o crédito, e a análise deve ser, as máquinas e equipamentos novos deverão constar do credenciamento FINAME, ou se não tiver similar nacional, deve ser comprovada a inexistência. A vigência dessa circular é até o dia 30/6 de 2022. Então, sobre o Procap Agro, é um programa, então, de capitalização de cooperativas agropecuárias e destina-se, então, ao financiamento de integralização de cotas partes do capital social e cooperativas e capital de giro para cooperativas. Então, deve-se observar as seguintes condições específicas. Objetivo de crédito: promover a recuperação ou reestruturação patrimonial das cooperativas de produção agropecuárias, agroindustriais, aquícolas ou pesqueiras. Beneficiários: produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas, pessoas cooperativas de produção agropecuárias. Itens financiáveis: integralização de cotas partes do capital social por produtores rurais em cooperativas singulares de produção agropecuárias, agroindústrias, aquícolas ou pesqueiras. Liberação do crédito conforme o cronograma do projeto. Então, sobre o reembolso, tem prazo de 6 anos, incluindo 2 anos de carência.
Os recursos recebidos pela cooperativa devem ser utilizados conforme o plano de capitalização e recomposição do capital social aprovado. A contabilização do valor relativo à integralização do capital social deve ser feita pela cooperativa na mesma data da liberação do recurso, baixando a responsabilidade dos produtores rurais como devedores dessas cotas partes. As cotas partes devem permanecer integralizadas ao capital de cooperativa emissora, no mínimo até a quitação da respectiva operação de crédito pelos associados produtores rurais. Então, a Prodecop, que é então o Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valores à Produção Agropecuária, ela fica sujeita às seguintes condições específicas. Objetivo do crédito: incrementar a competitividade do complexo agroindustrial das cooperativas brasileiras, por meio de modernização dos sistemas produtivos e de comercialização. Cooperativas singulares de produção agropecuária. Sobre os beneficiários. São cooperativas singulares de produção agropecuárias, agroindústrias, aquícolas ou pesqueiros, e também cooperativas centrais, formadas exclusivamente por cooperativas de produção agropecuárias, agroindustriais, aquícolas ou pesqueiros. Equiparam-se a cooperativas centrais. Volta um pouco, por favor. Cooperativas centrais, para fins de acesso aos financiamentos dessa seção. As federações e confederações que atuam diretamente na fabricação de insumos e no processamento de industrialização da produção, desde que sejam formadas exclusivamente por cooperativas de produção agropecuárias, agroindustriais, aquícolas ou pesqueiros. Então, as finalidades: industrialização de produtos agropecuários e seus derivados, instalações, criações, realocação e modernização de unidades industriais, de armazenamento, de processamento e de beneficiamento, inclusive logísticas relacionadas a essas atividades. Implantação de sistemas para geração de cogeração de energia e linhas de ligação para consumo próprio como parte integrante de um projeto de agroindústria. Implantação, conservação e expansão de sistemas de tratamento de influentes e de projetos de adequação ambiental, inclusive reflorestamento. Implantação de fabricação de ração, de fábrica de ração e de fertilizantes, bem como a sua expansão, modernização e adequação. Então, os itens financiáveis. Para estudos, projetos e tecnologias, obras civis, instalações e outros, máquinas e equipamentos nacionais, despesas de importação, capital de giro associado ao projeto de investimento, limitado a 30% do valor financiado, e aquisição de máquinas e equipamentos também de forma isolada, quando destinados à modernização do âmbito dos setores e ações enquadráveis do programa. Sobre o reembolso, então, até 10 anos, incluindo 3 anos de carência, admitida também a concessão da igual carência para o programa dos juros, caso o projeto demonstre essa necessidade, e amortizações semestrais ou anuais de acordo com o fluxo da receita da cooperativa. Então, sobre o programa para construção e ampliação de armazéns, quem que pode solicitar? Produtores rurais, pessoas físicas, produtores rurais, pessoas jurídicas e cooperativas de produtores rurais. Quais itens são financiáveis? Investimentos individuais ou coletivos vinculados ao objetivo do programa, referente exclusivamente a projetos para ampliação, modernização, reforma e construção de armazéns destinados à guarda de grãos, frutas, tubérculos, bulbos, hortaliças, fibras e açúcar. A taxa de juros. Para investimentos relativos à armazenagem de grãos e unidades com capacidade de até 6.000 toneladas, a taxa de juros é prefixada de 5,5% ao ano e para os demais empreendimentos de 7% ao ano. O valor máximo do financiamento. Não tem um limite de valor de financiamento para investimentos relativos à armazenagem para grãos e até 25 milhões para os demais itens financiáveis. E sobre os prazos,
até 12 anos com carência de até 3 anos, e se a periodicidade de amortização for mensal, o prazo de carência será de no mínimo 3 meses. Sobre o PROIRRIGA, quem que pode solicitar? Os produtores rurais, sejam pessoas físicas ou jurídicas, e as cooperativas. Os itens financiáveis são sistemas de irrigação, aquisição, implantação e recuperação de equipamentos e instalações para proteção de cultivos inerentes à olericultura, fruticultura, floricultura, cafeicultura e produção de mudas e espécies florestais. Também estações meteorológicas e softwares necessários à sua operação, condicionadas à autorização prévia. Pode passar. Sobre as taxas de juros, é prefixada de 7,5 ao ano e prazos até 10 anos com carência de até 3 anos. O valor máximo do financiamento. Quando se tratar de crédito individual, até 3,3 milhões por cliente. E quando se tratar de crédito coletivo, até 9,9 milhões por cliente. Então, admita-se que a concessão de mais de um financiamento para o mesmo cliente, por ano safra, respeitando, assim, o limite do programa, quando a atividade assistida requerer e ficar comprovada a capacidade de pagamento do cliente. Então, dentro da linha do Pronaf, que é exclusiva para produtores familiares e pequenos produtores, então quem pode acessar? Agricultores que, no Pronaf Agroindústria, que processem 80% da produção, que estejam aptos ao Pronaf com a DAP, que é a aptidão ao Pronaf, cooperativas de beneficiamento, que no mínimo 60% dos cooperados tenham a DAP. Então, pode ser aplicado para recursos para pequenas e médias agroindústrias. Então, tudo que envolver dentro da agroindústria, desde a reforma, a compra de equipamentos, pode ser acessado através do Pronaf. Os juros são de 4,5% ao ano. Então, o valor liberado é para pessoa física até R$200 mil, para pessoa jurídica empreendimento rural de até 7 milhões para lácteos e 400 mil para demais áreas de agroindústrias. Cooperativas de agricultura familiar, 35 milhões, com limite de 45 mil por associado, de acordo com a DAP. Então, o prazo de pagamento do empreendimento geral é de 10 anos, com 3 de carência, e para compra de caminhonete para transporte, são de até 5 anos, com 1 de carência. Então, sobre o Pronaf Mulher, são financiáveis os bens e serviços necessários ao empreendimento, sendo que diretamente relacionados com a atividade produtiva, desde itens relacionados à implantação, ampliação, modernização das estruturas das atividades de produção, de armazenagem, de transporte, serviços agropecuários ou não, no estabelecimento rural, ou em áreas comunitárias rurais próximas, além de veículos, máquinas e implementos. Esse programa, quem pode acessar são mulheres desde que tenham a DAP, não necessita estar, enfim. E as formas de concessão de crédito é individual ou coletivo. As taxas de juros são prefixadas a 3%, e para aquisição de caminhonetas de carga, motocicletas, enfim, são prefixados a 4% ao ano. O prazo para veículos é de 5 anos sem carência, para aquisição de tratores e implementos são de até 7 anos, com prazo de carência de 14 meses, e para os demais itens financiados de até 10 anos, incluindo até 3 anos de carência. E o valor máximo do financiamento é limite individual de 400 mil para atividades de suinicultura, avicultura, aquicultura, carcinicultura e fruticultura, 60 mil para construção e reforma e 200 mil para as demais finalidades. E o limite coletivo é de 20 milhões. O Pronaf Agroecologia, ele então é
para atividades de agricultores familiares que buscam os trabalhos em agroecologia. Produtores estão com a ADAP, com o intuito de investimentos em sistemas de produção de base ecológica, todas essas áreas de orgânicos, enfim, e que se enquadrem essas atividades dentro dos critérios da Secretaria de Agricultura Familiar, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. Então, desde que estejam dentro desses enquadramentos, podem acessar produtores rurais, familiares, pequenos e médios. O valor liberado e o limite atualmente então, são R$400 mil para atividades de suinicultura, avicultura, aquicultura, carnicicultura, criação de crustáceos, então em fruticultura, dentro desses princípios de agroecologia, e R$200 mil para demais finalidades também dentro da agroecologia. Então, o prazo de pagamento são em torno de 10 anos com 3 de carências e o juro pré-fixado em 3% ao ano. Então, o Pronaf Bioeconomia, ele é um financiamento para agricultores e produtores familiares para investimento na utilização de tecnologias visando a recuperação e melhoramento da capacidade produtiva, desde alternativas renováveis até tecnologias ambientais, entre outros. Quem pode solicitar são agricultores, produtores rurais familiares, pessoas físicas que apresentam DAP válida. As taxas de juros são pré-fixadas a 4,5% ao ano para a silvicultura e de 3% ao ano para operações destinadas ao financiamento para as demais finalidades. O valor máximo do financiamento é de R$200 mil por ano agrícola. E os prazos, eles se diferem dependendo da cultura. Por exemplo, as seringueiras são de 20 anos, com 8 anos de carência, o dendê é 14 anos para 6 anos de carência, a silvicultura são de 12 anos para 8 anos de carência e os demais itens são de 10 anos para 5 anos de carência. Pronaf Mais Alimentos, então, atualmente ele ainda existe esse programa com algumas restrições, então é financiamento a agricultores e produtores rurais familiares para investimento em estrutura de produção. Então, muitas máquinas que a gente viu aí nos últimos anos têm aparecido com base no Pronaf Mais Alimentos. Então, ele pode ser individual ou coletivo para o financiamento de construção, reforma, ampliação de benfeitorias, instalações permanentes, máquinas e equipamentos, que é o que mais a gente vê, inclusive a irrigação, desde que se enquadre naquela questão dos produtores rurais familiares e médios. Implementos agropecuários e estruturas de armazenagem de uso comum como uma cooperativa de produtores, de pequenos produtores. Então, o valor liberado e limite individual são R$400 mil para atividades de suinocultura, avicultura e aquicultura, dentro dessa questão também. R$600 mil para construção e reforma de moradia, R$60 mil, desculpa, para a construção e reforma de moradias do imóvel rural. Então, você tem que entrar nos critérios lá para se enquadrar na DAP. E R$200 mil para demais finalidades. Então, que é para compra de máquinas ou para aquisição de implementos, sistemas de irrigação. E no coletivo, dos R$20 milhões, desde que não se ultrapasse o valor limite por produtor. Então, o prazo de pagamento é diferente para algumas divisões dentro do programa. Caminhonetes de carga e motocicletas adaptadas à atividade rural, elas têm até 5 anos para pagamento. Para a aquisição de tratores e implementos que sejam de uso comum, coletadeiras e plataformas de corte, que só vale frisar uma coisa: a coletadeira é uma peça do financiamento e a plataforma de corte é outra. Então, a gente já foi comentado. Assim como máquinas agrícolas e autopropelidos para pulverização, adubação até 7 anos, com prazo de carência de 14 meses, 2 anos. Então, para demais itens financiáveis que não se incluem nessa lista, até 10 anos com 3 anos de carência, e a taxa de juros atualmente é de 3% ao ano. Então, o Pronaf Jovem, como o nome mesmo já diz, é destinado a produtores e agricultores maiores de 16 anos e menores de 29, além de outros pré-requisitos, e pode ser financiado desde implantação, ampliação, modernização de infraestruturas, armazenagem, transporte, serviços, aquisição de equipamentos e programas de informática voltados à gestão de empreendimentos rurais. A forma de concessão ao crédito pode ser
individual ou coletivo. A taxa de juro é prefixada a 3% ao ano. E o prazo é de 10 anos, incluídos até 3 anos de carência. E pode ser ampliadas a 5 anos. E o valor máximo financiado é de 20 mil, observando que só pode ser concedido até 3 financiamentos para cada cliente, ficando condicionada a nova contratação à prévia liquidação do crédito. O financiamento para mais de um jovem produtor rural pode ser formalizado no mesmo instrumento de crédito, respeitando o limite do financiamento por cliente. Então, o Pronaf Microcrédito Grupo B, então é financiamento a agricultores e produtores rurais familiares, pessoas físicas, então aqui não se enquadram pessoas jurídicas, que tenham obtido renda bruta familiar até 23 mil nos últimos 12 meses de produção normal, que antecedem a solicitação de declaração de aptidão ao Pronaf, que é a DAP que a gente vem falando até agora. Então, esse é um Pronaf Grupo B, ele é especial para aqueles agricultores de baixa renda, que sofreram algum problema, intempéries do tempo, algum problema econômico e que sua renda seja baixa, então naquele enquadramento é até 23 mil reais. Então, ele é um grupo especial, ele não enquadra no grupo geral dos produtores do Pronaf. Então, ele é um limite individual de até 6 mil reais, é um limite baixo, visto que a renda dele é baixa também, então a forma de pagamento dele também vai ser limitada. Então, por família, então a gente pode considerar 18 mil reais, considerando o somatório dos financiamentos concedidos, com direitos a bônus de inadimplência. Então, eles não precisam, em alguns casos, pagar isso de acordo com as orientações do governo e do BNDES. A concessão de novos créditos nessa linha fica condicionada à prévia liquidação do financiamento anterior. Então, se o governo não liberou eles devem pagar o anterior para receber um novo financiamento, e assim eles podem solicitar quantas vezes, desde o pagamento, eles quiserem. Então, o prazo de pagamento são até 2 anos e uma taxa de 0,5% ao ano, porque a renda que é obtida através desse grupo é muito pequena, então a taxa de juros é a menor que vocês vão encontrar aqui na apresentação do trabalho. Então, vou falar um pouco sobre o Pronaf Cotas Partes, que é um financiamento para integralização de cotas partes por beneficiários do Pronaf associados a cooperativas de produção rural. Além da ampliação pela cooperativa em capital de giro, custeio, investimento ou saneamento financeiro. Quem pode solicitar são pessoas físicas que apresentam a DAP válida e que sejam associadas a cooperativas de produção agropecuária e as próprias cooperativas de produção que atendem aos requisitos previstos. Pode ser financiado a integralização de cotas partes por beneficiários do Pronaf associados a cooperativas e crédito aplicado pela cooperativa em capital de giro, custeio, investimento ou saneamento financeiro. As taxas de juros são prefixadas a 4,5% ao ano e tem um prazo de 6 anos, incluída a carência. O valor máximo do financiamento por produtor rural é de 40 mil reais, e da cooperativa são de 40 milhões, respeitando o limite de 40 mil por associado. Falando um pouco agora sobre o Banco do Brasil, ele atua em todas as linhas de financiamento do BNDES. Então, o BNDES Agro, quem pode solicitar? Empresas sediadas no país, produtores rurais, empresários individuais com CNPJs regularmente inscritos. Então, aqui é uma classificação sobre a receita operacional bruta anual ou renda anual. Microempresa, menor ou igual a 360 mil. Pequena empresa, maior que 360 mil ou menor ou igual a 4,8 milhões. Média empresa, maior que 4,8 milhões e menor ou igual a 300 milhões. Grande empresa, maior que 300 milhões. O que pode ser financiado? Investimentos em aumento da capacidade de armazenagem dos seguintes segmentos agroindustriais: abate e fabricação de produtos de carne, fabricação de laticínios, moagem e fabricação ou beneficiamento de produtos derivados do trigo, fabricação e ou refino de açúcar. Aquisição de pulverizadores aéreos agrícolas para o uso na atividade de produção agropecuária e florestal. São financiáveis itens associados aos objetivos citados anteriormente, realizados em território nacional, incluindo obras civis, máquinas, equipamentos e aeronaves agrícolas pulverizadoras,
cadastrados no credenciamento de fornecedores informatizados, CFI, do BNDES, softwares credenciados no BNDES, capital de giro associado até o limite de 30% do total financiado. Então, a taxa de juros, nas operações indiretas, a taxa de juros é composta pelo custo financeiro, pela taxa do BNDES e pelo agente financeiro. Então, o custo financeiro é o TLP ou Selic, a taxa do BNDES é de 1,25% ao ano, a taxa do agente financeiro, negociada entre a instituição e o cliente, até 2,45% ao ano. Nas operações diretas, a taxa de juros é composta pelo custo do financiamento, pela remuneração do BNDES e pela taxa de risco de crédito. Então, ela é a mesma coisa que a outra ali, TLP ou Selic, a taxa do BNDES é de 1,1% ao ano, porém, a taxa de risco de crédito é variável conforme o risco do cliente, a prazo de financiamento, até 2,6% ao ano. A participação do BNDES até 80% dos itens arquivados e o prazo até 12 anos, incluindo o prazo de carência entre 3 meses e 3 anos. BNDES crédito cerealista, quem pode solicitar? Empresas cerealistas com sede e administração no país, devidamente registrados no Registro Público de Empresas Mercantis, que exerçam comutivamente as atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e comercializar grão in natura, com unidades harmonizadoras certificadas nos termos do Decreto 3.855, de 3 de 7 de 2001. Então, essa classificação, que é a mesma que eu falei anteriormente, do BNDES Agro, que pode ser financiado. Obras civis e aquisição, inclusive isolada, de máquinas e equipamentos necessários, a construção de armazenagem e expansão na capacidade de armazenagem de grãos. Observação: as máquinas e equipamentos passíveis de financiamento nesse programa deverão ser novos, de fabricação nacional e constar no credenciamento FINAME, CFI, do sistema BNDES. Taxa de juros, então, a taxa de juros pode ser pré ou pós-fixada conforme os valores a seguir. Então, a taxa de juros pré-fixada é até 6% ao ano, e a taxa de juros pós-fixada, ela tem o custo financeiro TFB, TPL ou Selic, a taxa do BNDES de 0,95% ao ano, e a taxa do agente financeiro, negociada entre a instituição e o cliente, de até 2,8% ao ano. Participação do BNDES, até 100% do valor do projeto, e os prazos, até 10 anos, com até 2 de carência, exclusivamente para operações contratadas com TFB, com preferencial de custo financeiro, e 13 anos, com até 3 anos de carência para os demais casos. BNDES Crédito Rural. Apoia as atividades agropecuárias, incluindo a pesca, a aquicultura e a produção florestal e agroindustriais, por meio da concessão de financiamentos para investimento, tanto para projetos de investimento quanto para aquisição isolada de máquinas e equipamentos. Quem pode financiar? Quem pode solicitar? Produtores rurais, pessoas físicas residentes domiciliadas no Brasil e cooperativas de produtores rurais. O que pode ser financiado? Projetos de investimento, serviços diretamente relacionados com a atividade agropecuária. E como solicitar? Procurar a instituição financeira credenciada ao BNDES, que informará a documentação necessária. Taxa de juros do BNDES, ela é de 0,95% ao ano, e taxa do agente financeiro, ela pode ser de 2,1% ao ano para aquisição isolada de máquinas e equipamentos e 2,8% ao ano para projetos de investimento. Prazos, projetos de investimento de até 15 anos, incluindo o prazo de carência de até 3 anos. Aquisição isolada de máquinas e equipamentos até 10 anos, incluindo o prazo de carência até 2 anos. E garantias, a garantia de livre negociação entre a instituição financeira e credenciada e a beneficiária do financiamento, observadas as normas pertinentes no Conselho Monetário Nacional. BNDES Pró-Renova. Financiamentos para a renovação e implantação de novos
canaviais para incentivo à produção de cana-de-açúcar do país. Quem pode solicitar? Produtor rural de cana-de-açúcar, pessoa física e jurídica e suas cooperativas. O que pode ser financiado? Renovação de canaviais e implantação de novos canaviais. E como solicitar? Entrar em contato com uma instituição financeira ou estar habilitado junto ao portal do cliente. As taxas de juro, apoio indireto não automático, a solicitação superior a 10 milhões, feita por meio de instituição financeira credenciada. A taxa do BNDES ela é de 1,45% ao ano e a do agente financeiro a critério da instituição financeira credenciada. E o apoio direto é solicitação superior a 10 milhões, feita diretamente ao BNDES. Nas operações diretas, a taxa de juros é composta pelo custo financeiro, pela remuneração do BNDES e pela taxa de risco de crédito. A taxa do BNDES ela é de 1,3% ao ano e a taxa de risco de crédito variável, conforme é definido a política de precificação de risco de crédito do BNDES. Participação do BNDES ele é de até 80% do valor do projeto, limitada a 100% dos itens financiáveis, com um prazo de 7 anos, incluindo o prazo de carência de no máximo 18 meses. E a garantia para apoio indireto, a garantia é de livre negociação entre a instituição financeira credenciada e beneficiária do financiamento, observadas as normas pertinentes do Conselho Monetário Nacional. E para apoio direto, as garantias serão as usuais do crédito rural, observadas as normas pertinentes do Conselho Monetário Nacional e as normas do BNDES, em especial o disposto no RGO. O Banrisul ele dispõe de uma linha chamada Agroinvest, que se trata de recursos não controlados pelo governo federal, o que permite que a instituição aplique taxas de juro conforme sua política de crédito. A faixa de juro varia conforme o risco cadastral desse cliente. Ele pode ser de 9% a 13% ao ano. Através desta linha de crédito, ele poderá financiar máquinas e implementos, bovinocultura de corte, leite e entre outros itens. Aqui, então, algumas referências do trabalho. Então, pessoal, de antemão, a gente já pede desculpa para vocês que estão assistindo o trabalho, ele ficou meio pesado quanto ao tempo, mas isso é uma consequência de ter muitas linhas de financiamento e muitas informações que a gente tentou passar ao máximo para vocês. Outra coisa, qualquer dessas linhas apresentadas aqui, elas devem ser solicitadas através de projetos agropecuários, sejam eles projetos de investimento ou projetos de custeio, que aí cada banco tem um modelo específico. Alguns devem contratar empresas para fazer, outros o próprio banco faz. Os bancos, o Banco do Brasil, Sicredi, Sicoob, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banrisul e entre outros bancos que a gente conhece aqui na região, atualmente, então, eles seguem todos os mesmos critérios para financiamento, mesmo critério de juro, é tudo igual. Então, a ideia inicial é a gente comentar sobre os bancos em específico, mas em uma conversa com o professor, a gente decidiu apresentar as linhas que cada um deles trazem, e aí vai depender de você, se futuramente quiser investir, trabalhar com algum desses bancos, se adequar a elas e escolher o banco. Dúvidas, esclarecimentos, vocês deixem então aí abaixo na parte dos comentários. Durante a semana a gente vai responder e a gente agradece a atenção de todos.